Bom dia, senhoras e senhores. Eu, Carlinha Navarro, em mais um projeto, uma edição do projeto Produção Profissa. Estamos aqui em mais uma edição do projeto Produção Profissa. Eu tô toda enrolada hoje. Bom dia, bom dia. Esse é um projeto onde eu venho aqui todos os dias às 8 da manhã para conversar com vocês sobre produção cultural. E se você quiser conversar comigo, você manda um recadinho e eu converso com você, tá bom? A conversa de hoje será sobre precificação do seu trabalho de produtor cultural. Como é que a gente faz o preço da gente quando alguém pergunta assim, mas quanto é o teu trabalho? Então, aí você faz, meu Deus, quanto é o meu trabalho? Eu realmente não sei. Então, é isso, sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Vamos aqui tomar um golinho de café. Já tá morno, ele vai ficar frio, faz parte. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pensar é o que é preço, né? O que significa preço? Vamos pensar o que é preço para a gente pensar de que forma a gente pode fazer ele, assim, qual a melhor forma de fazer, tá? Segundo o dicionário, eu vou ler para vocês. Segundo o dicionário, preço é a relação de troca de um bem por outro, ou quantidade monetária que se atribui à troca por um bem ou serviço, valor, custo, certo? Isso significa dizer que preço é o dinheiro, assim, o valor que vão dar para você em troca do seu serviço, que no nosso caso de produção cultural a gente vai estar prestando um serviço, certo? Então vamos lá. Pra gente, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, certo? É que em muitos momentos na nossa profissão o preço ele não está ligado ao valor das coisas, tá? Nem sempre o preço que a gente cobra, o preço que a gente está cobrando é o valor do nosso trabalho, tá? Valor no sentido, como é que eu posso explicar, meu Deus? A gente acha que ele vale mais, tá? Tentando explicar. Meus neurônios estão dormindo ainda, mas daqui a pouco eles acordam. E aí, a gente tem que ter cuidado com essa frustração, né? Porque em vários momentos as pessoas vão tentar barganhar esse preço com você, as pessoas vão tentar negociar esse preço com você. E isso não pode lhe frustrar, tá bom? Porque elas não estão falando do valor que tem o seu trabalho. Elas estão falando do preço que elas podem pagar. Muitas vezes é isso, certo? Essa rua tá muito barulhenta. Gente, essa rua passa um carro a cada 3 horas e meia. Mas esses dias que a gente tem, esses últimos 3 dias, tá um festival de ruídos. Tá uma coisa impressionante. E é muito raro, aqui é muito silencioso, juro por Deus, aqui é muito silencioso. Ninguém vai acreditar em mim. E aí, na maioria das vezes, o preço ele tá mais ligado não ao valor do trabalho da gente, mas ao que é aplicado no mercado, ao que acontece no mercado. Então, não se frustre se alguém está te oferecendo menos do que você imaginar, menos do que você está imaginando que valeria o seu trabalho. Entendeu? Isso não é nada pessoal, não é com você, mas muitas vezes a referência é o mercado, certo? E mais devagarzinho você vai vencendo isso, e hoje eu vou falar como é que a gente faz, o que faz vencer essa parte de virar um ponto fora da curva do mercado, tá? Então a gente não tem muito controle sobre o que está acontecendo no mercado. Aí a gente tem que focar no que a gente tem controle, tá? E aí o que a gente tem controle tem várias coisas que estão as coisas que a gente consegue controlar. E é sobre essas coisas que eu quero conversar hoje. Porque não adianta a gente ficar aqui filosofando porque o mercado me trata mal, né? Porque o governo não paga o que eu quero.
Não adianta a gente ficar filosofando sobre isso, porque a gente não tem controle sobre isso. O que a gente pode fazer é identificar quais são, dentro desse universo todo de preço, quais são os formatos ou as coisas que a gente tem controle. A gente precisa entender, quando a gente vai pensar no preço da gente, a gente precisa entender que a gente tem aspectos que a gente tem controle sobre eles, certo? E aí a gente vai focar nesses aspectos que a gente tem controle, e é sobre esses aspectos que eu vou falar hoje. Bom dia, Djalma, sempre aqui com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Então vamos lá, essa conversa é muito importante, porque vai chegar aquele momento que o seu cliente, o seu contratante, enfim, vai dizer assim: ah, Márcia, eu quero o teu trabalho, quanto é que custa? Né? E você não pode achar que essa pergunta é uma saia justa. Você tem que achar que essa pergunta é tudo que você queria que a pessoa perguntasse para você. É quanto é que custa o seu trabalho. É tudo que você quer, é que a pessoa chegue nesse ponto de perguntar: tá, ótimo, beleza, quanto custa o seu trabalho? Então, por isso que é importante a gente conversar sobre isso, porque isso não pode ser um tabu para você. Isso não pode ser uma surpresa, jamais. Na verdade, você está esperando por isso. Então, você tem que estar preparado para responder essa pergunta com tranquilidade e com profissionalismo, beleza? E aí é melhor você já ter todas essas informações para você conseguir construir o seu preço rapidamente, tá? Entendendo que na nossa profissão é diferente de você estar comprando a pipoca. Quanto custa a pipoca? Ah, tem um saco de R$5 e um saco de R$10. Ah, eu quero esse de 10, toma 10 e me dá a pipoca. É muito diferente do trabalho da gente. Eu vou dizer ao longo da conversa de hoje as diferenças, o que fazem o nosso trabalho. A gente precisa pensar antes de dar o preço, na lata, entendeu? A gente realmente precisa pensar, mas isso não pode ser uma surpresa para você, nem pode ser uma pergunta que você não sabe responder, tá bom? Então vamos lá, você precisa de segurança para passar, quando for passar seu preço, porque isso vai demonstrar profissionalismo. Você sabe do que você está falando, você confia no seu trabalho, e o seu trabalho custa tanto, isso não vai doer para você falar, nem vai doer para a pessoa ouvir, tá? Então, eu não estou falando que você tem que dizer na lata o seu preço, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo isso é que você tem que ter segurança, inclusive para dizer para o cliente: por que você não vai passar esse preço agora na lata? Não vai dizer assim para ele, pá! Né? Você tem que ter essa segurança. Essa segurança demonstra também quanto você é profissional. Significa que você está acostumado com essas questões, entendeu? E isso passa segurança para o seu cliente. Ele vai se sentir, ele vai achar que está, achar não, ter certeza, que está em boas mãos. Ele vai constatar que está em boas mãos, certo? E nem sempre a gente sabe de onde a gente vai tirar essas informações para poder construir esse preço. A gente tem um medo que esteja pedindo barato demais e que o cara ia pagar mais caro. Ou a gente tem medo de pedir caro demais e o cara sai correndo e a gente perdeu o trabalho. A gente não quer isso, tá? Então, a gente vai... Desculpa. A gente vai pedir um preço justo, né? Justo para todo mundo. Justo para mim, justo para o cliente, para que está me contratando, justo para todo mundo. Golinho no café que eu me engasguei. Vocês estão pensando que é fácil falar sem parar? Não é fácil não. É complexo isso. E aí existem alguns elementos que ajudam você a entender o que é um preço justo. Um deles é você ancorar o seu preço, ou seja, você referenciar o seu preço, né? Você construir o seu preço, né, em coisas que já existem no mercado, né? Em pessoas que já trabalham com produção, né? Enfim, como o mercado funciona. E quando a gente não sabe esse valor, às vezes a gente não sabe mesmo, tá? Fica tranquilo. Quando a gente não tem ideia desse valor,
A gente pode perguntar à pessoa que está contratando a gente quanto ele espera pagar por nós, certo? Isso não é uma vergonha, tá? Isso é uma negociação. Tudo bem, quanto é que você imagina que quer pagar? Às vezes, você não precisa nem perguntar. Às vezes a pessoa já chega e diz assim, Carlinha, queria que você trabalhasse num projeto e eu tenho tanto para te pagar. Tu topa? Às vezes não. Muitas vezes é assim, certo? E aí você vai dizer se topa, você vai se dizer se não topa. E a amizade vai continuar a mesma. Quando você disser que não topa, você vai ter que ancorar esse preço. Ancorar esse preço nas coisas que estão acontecendo no mercado significa dizer que você vai dizer para a pessoa que, olha, normalmente no mercado se aplica tal preço, certo? Normalmente quando você contrata um produtor, a média que se paga é tanto, tá certo? E assim você vai trazer essa pessoa para essa realidade que ela não tem e que não tem nada demais a pessoa não ter, só não é o universo dela, tá bom? Então, por favor, quando você for passar esse tipo de informação, que você está oferecendo uma informação, passa de uma forma que não pareça uma coisa pedante, sabe? Uma coisa mais assim, uma pessoa que sabe de tudo. Tenta passar sem ser dessa forma, tá bom? E essa referência, assim, se você tiver experiências em outros trabalhos, né? Se você souber o preço de outros produtores, você usa isso como uma referência para ancorar o seu preço, tá? Para dar uma base real para o seu preço. Isso aqui não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, isso aqui é um preço que já existe no mercado, eu já recebo dessa forma, ou os meus colegas recebem assim, entendeu? Você pode ancorar o seu preço aí, tá? E você pode, assim, inclusive na hora de construir o seu preço, é bom que você veja como é que você faz, como é que o mercado funciona. Bruninha está perguntando aqui onde é que ela consegue esses valores, sem que precise perguntar ao colega. Vê, Bruninha, tem umas tabelas de referência, certo? Só que eu não confio muito nessas tabelas de referência, eu vou te dizer por quê. Por quê? Que é uma das coisas que eu vou falar aqui. Porque o lugar que você está, por exemplo, é diferente, é uma coisa bem diferente. O que um produtor cultural cobra para trabalhar em Pernambuco é diferente do Ceará, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio, entendeu? Então, eu não confio muito, eu acho que o Ministério da Cultura tem uma tabela de referência, eu não confio muito nessas tabelas porque elas não levam em consideração a realidade local, entendeu? E aí corre o risco de você, normalmente essas tabelas nivelam bem por baixo o preço, e aí corre o risco de você estar pedindo muito barato e o mercado está aplicando outra coisa, certo? Então, você pode perguntar a um colega que tenha mais intimidade com você, ou você pode perguntar ao próprio contratante, a pessoa que está lhe contratando. Você pode perguntar sim, certo? Não tem problema de você perguntar. E você deve levar em consideração também quanto você normalmente já aplica, né? Eu sei que você já trabalha com produção, então você já trabalha com produção. Leve em consideração o seu histórico, tá bom? E aí, que era exatamente o que eu ia falar aqui agora. Isso leva para uma outra questão, que é a nossa história. Porque o preço, existe um preço de mercado médio, né? Mais ou menos a galera ganha tanto para produzir um evento mais ou menos assim, certo? Existe esse preço médio e existe um preço que você construiu, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem facinho de entender, né? O preço de Neymar, por exemplo, não pode servir de referência para um jogador iniciante, porque ele está começando a história dele agora. Então ele não tem a projeção que Neymar tem, ele não tem a quantidade de gols que Neymar tem, ele não tem a popularidade de Neymar, então o preço dele vai ser diferente. Ele não pode usar como referência do preço dele o salário do Neymar, entendeu? E aí você pode usar como referência a sua história.
E isso é muito bom. Por quê? Porque você pode construir a sua história, né? Você pode virar um Neymar. Você pode, na hora que disser assim, Bruninha, mas eu costumo pagar tanto e você está pedindo mais, você vai olhar para a sua história e vai dizer, olha, mas é porque normalmente eu recebo de tal forma, eu recebo esse valor aqui, é o valor que eu normalmente recebo. E por que eu recebo esse valor normalmente? Porque o meu trabalho já está comprovadamente, ele é comprovadamente eficaz. Você já comprovou, você tem provas de que ele vai funcionar e que ele vai lhe dar uma segurança. Bruninha está perguntando se tem um mínimo. Tem. O mínimo é 0. O mínimo é 0, certo? Porque tem trabalhos que a gente vai fazer de graça. E por que tem trabalhos que a gente vai fazer de graça? Porque tem trabalhos que a gente precisa se projetar. E assim, principalmente quando a gente está começando, vamos fazer trabalho de graça sim, para sair na foto, para entregar um resultado super profissional. Eu sempre digo, se você vai fazer um trabalho de graça, ele tem que ser melhor do que um trabalho pago. Porque quando você vai fazer um trabalho pago, pelo menos você já está ganhando dinheiro. Quando você está fazendo um trabalho de graça, você tem que garantir pelo menos que aquele trabalho vá lhe render alguma coisa, mesmo que seja a sua imagem. Certo? Então, a gente vai fazer trabalho de graça? Sim. E um mínimo, Bruninha, ele não existe muito, entendeu? O mínimo é o que você recebe, o que você toparia receber por... O menor valor, o valor que pagaria suas contas para você sair de casa. Sei lá, né? Mas acho que não tem muito esse mínimo, não. Eu acho que é mais fácil, na minha carreira, por exemplo, é mais fácil enxergar uma média. É mais fácil enxergar uma média do que um mínimo, entendeu? Porque o mínimo pode ser 0. Eu não me preocupo com o mínimo. Eu me preocupo com a média, pelo menos. Tá bom? Então, aí a sua história, a proporção que você vai vivendo a sua história, que você vai fazendo os seus trabalhos, que você vai entregando o seu serviço profissional. E é por isso que a gente está aqui, porque eu quero te ajudar a construir essa imagem profissional que você precisa ter para aumentar o seu preço. Você vai aumentando, você vai vendo onde é que o mercado faz você chegar. Eu estava analisando, eu hoje ganho, eu não vou falar em valores, até porque não adianta falar em valores, porque a referência vai ser diferente para cada lugarzinho do Brasil que está falando aqui, e aí também depende da minha história, mas hoje eu ganho no mínimo, eu acho que quase 10 vezes o que eu ganhava quando eu comecei. Mais ou menos isso. Ganho mais ou menos 10 vezes o que eu ganhava quando eu comecei a trabalhar. Então, isso é um preço... E não é porque o mercado hoje paga 10 vezes mais, não. Não é isso, não. E é porque eu fui construindo a minha história, eu fui provando que eu entrego um trabalho profissional. Eu fui entregando a tranquilidade que eu precisava entregar para o meu cliente. Então, isso fez com que, devagar, a valorização do meu trabalho refletisse no meu preço. Entendeu? E isso é um processo. Eu estou falando que eu hoje ganho 10 vezes o que eu ganhava quando eu comecei, mas isso faz 20 anos. Entendeu? Então isso é um processo, tá bom? Mas a sua história conta muito. A forma como você está construindo o seu nome, a forma, assim, o que as pessoas estão falando de você e do seu trabalho, isso conta muito, tá? Às vezes, é tão engraçado, às vezes as pessoas chegam para pedir para eu trabalhar num projeto, às vezes é um projeto que super me encanta e tal. E a pessoa chega e já vai dizendo, Carlinha, eu tenho tanto, a pessoa já meio com vergonha de dizer. Aí eu digo, não, eu topo. Aí a pessoa faz, nossa, eu achei que você nunca ia topar, porque ia ser muito caro, não sei o quê. Gente, tem projeto que eu quero estar. Tem projeto que eu realmente quero estar. Quero mesmo. Certo? Então é isso. Bem, é claro, lógico, que o tempo que você vai dedicar para aquele projeto também
vai contar, certo? O tempo que você vai gastar com aquele trabalho, você também tem que contabilizar isso na sua conta, sabe? Porque se for um trabalho que você senta em um dia, você resolve, ele não vai custar a mesma coisa de um trabalho que vai durar 6 meses para você fazer, entendeu? Não vai ser assim. A gente tem que ter essa relação de preço, até porque o nosso objetivo de vida é viver de produção cultural. Se você quer viver de produção cultural, esse trabalho precisa pagar suas contas do mês. E mais as outras coisas, e mais o seu lazer, e mais comprar sua casa, seu carro. Enfim, o seu trabalho precisa pagar essas contas, né? Então não dá para você cobrar um trabalho que vai lhe custar 6 meses de trabalho e você vai cobrar a mesma coisa que você cobraria para um trabalho que vai lhe tomar um dia de trabalho. Entendeu? Como é que você vai pagar as suas contas do mês, né? Isso deve ser levado em consideração quando você faz esse preço, certo? E aí, com o passar do tempo, né, se você for se projetando no mercado, o preço da sua hora vai ficar mais caro. Porque, vê, quando você começa meio assim, vou gastar tanto tempo aqui, então você meio diarista da produção, né? Não, quanto custa a minha hora? Minha hora de trabalho custa tanto. No começo vai ser assim e a gente precisa tomar uma referência mesmo, tipo, quanto eu preciso para pagar minhas contas do mês. Comece assim. Mas depois você vai, o valor da sua hora, ela vai mudando, vai tomando uma proporção maior. Por exemplo, sei lá, os ex-BBBs, o pessoal que está saindo do BBB agora, Juliette, Gil, essa galera que antes ganhava 0 para botar a cara e falar eu uso tal produto, agora elas recebem muito dinheiro por dizer eu uso tal produto. Então a hora aí não interessa. O tempo aí não interessa. O que interessa é o resultado que ela vai trazer, a projeção que ela vai proporcionar para aquele produto, né? E em muitos momentos o seu trabalho de produção já está tão bem estabelecido que você já consegue fazer com que a sua hora nem seja mais uma relação, assim, uma referência, desculpa, com que a sua hora não seja mais uma referência para você construir o seu preço e passe a ser, ao invés de ser a sua hora, seja a sua imagem, né? A sua assinatura. Às vezes é importante ter a assinatura daquele produtor, porque o contratante sabe que ele vai ser, como se diz, meu Deus, o projeto dele vai ser mais valorizado se tiver a assinatura daquele produtor, né? Então, por favor, me dá uma carta de anuência para o meu projeto? Sim. Por quê? Por que pedem uma carta de anuência para botar no projeto? Porque o fato de ter aquele nome, né, o seu nome naquele projeto, vai fazer com que o projeto dele tenha mais possibilidade de acontecer. E por que vai ter mais possibilidade de acontecer? Porque está provado que esse profissional costuma realizar. Ele sabe realizar, ele tem know-how. Ele vai fazer um negócio lindo, bem feito, profissional. Vai ser bem entregue. É isso, entendeu? Então, a proporção que você vai fazer no seu nome, você vai ampliando um pouco essa coisa assim de não contabilizo a minha hora para fazer a conta, entendeu? Essa conta de dinheiro. Não, a conta da hora não entra mais na equação. Entra sim o tempo que você vai ter que dedicar a esse projeto. Entra sim nessa conta, mas não, eu vou gastar 3 horas com ele, então vai custar tanto, tá bom? Bem, e aí você tem que estar atento ao preço que o mercado costuma praticar, claro, você tem que estar atento, porque esses valores eles variam de acordo com o lugar, como eu falei aqui já, certo? Inclusive, eles não variam só de acordo com os lugares, eles variam também de acordo com a categoria. Tipo, um produtor
de música ganha diferente de um produtor de dança, que ganha diferente de um produtor de teatro, que ganha diferente de um produtor de circo. É diferente. Os produtores, as realidades das categorias são diferentes, né? A música, por exemplo, paga melhor, paga mais caro a música, porque talvez seja porque esse bem, né, a música em si, entra nas nossas casas, né? Aqui na minha, literalmente, piano todo dia. Mas, enfim, tudo que a gente faz, a gente usa música. Então, talvez por isso que o mercado da música seja um mercado com um preço mais diferente, né? Mas, enfim, depende também de que categoria você está trabalhando. Por isso que é importante você entender como está funcionando o seu mercado. Você entender como é que o mercado onde você está inserido funciona. E por isso que não adianta chegar aqui e dizer um preço para você, olha, o seu preço de produtor inicial vai ser esse. Eu não posso dizer isso. Porque eu não sei onde você mora, eu não sei qual o tamanho do projeto que você vai trabalhar, eu não sei qual é a categoria que você trabalha, e tudo isso a gente deve levar em consideração na hora de fazer o nosso preço, precificar o nosso trabalho, tá? Então, não adianta você se ofender se alguém te oferece um preço baixo. Não se ofenda não, tá? Devagar o seu preço vai aumentando, você procura entender como é que funciona o mercado onde você trabalha, certo? E devagarzinho isso vai mudando, sabe? Agora, quando você fizer um trabalho, aí você fez um trabalho que você ganhou uma quantia legal e tal, o que é legal é você ir criando a sua história. E para isso, é bom que você vá criando documentos, para que você possa provar que você de fato costuma aplicar aquele preço. Então, pega a tua nota fiscal e guarda. Não emitiu nota fiscal? Faz um contrato. Entendeu? Um recibo não adianta muito, porque um recibo é você dizendo que recebeu, isso não tem muito valor. Eu preciso de um documento que outras pessoas atestem que você está fazendo aquilo. Então, um contrato já está lá, a assinatura de 2 pessoas, entendeu? Aí, ó, tá aqui, tá amarrado, eu fiz por esse preço, olha esse contrato aqui. Né? Ou a emissão de nota fiscal, como vai gerar imposto para você, é claro que a pessoa vai aceitar isso como uma referência de valor. E aí você vai, aos pouquinhos, guardando esses documentos, e na hora que você precisar ancorar o seu preço, ou às vezes você vai trabalhar com prefeitura de algum lugar, alguma coisa assim, você tem como comprovar que costuma aplicar aquele preço, tá bom? Então, é importante você guardar essas coisas. E não ficar chateado se alguém te oferecer um preço menor do que o que você costuma pedir. Isso não é pessoal, tá? Mas isso normalmente é o comportamento do mercado. E é claro, né? Quem está pagando quer pagar menos. Quer dizer, algumas pessoas querem pagar menos. Eu quero sempre pagar o justo. E as pessoas vão brigar para pagar menos. Então você tem que estar pronto para isso também, mas isso não pode ser um problema para você, tá bom? Você vai ter que lidar com isso muitas vezes na sua vida e isso não vai poder ser um problema para você. Você tem que encarar isso com muita tranquilidade, beleza? Então, o pior de tudo isso é quando a pessoa pergunta quanto custa e você não sabe dizer quanto custa. Esse é o pior dos cenários, tá? Claro, você não precisa responder de imediato, mas você vai saber quanto custa. Na sua cabecinha você já sabe exatamente quanto é que você vai cobrar, mais ou menos, dependendo de um monte de coisa, que a gente viu que depende de um monte de coisa, mas na sua cabecinha você vai conseguir imaginar, ou você vai passar essa segurança de que você sabe o seu trabalho e que você precisa dessas informações para poder passar uma proposta para quem está lhe perguntando quanto custa o seu trabalho, tá bom? Você não pode dar esse preço sem as informações básicas. Por exemplo, o que a pessoa espera do seu trabalho. Tipo assim, eu faço sempre essa pergunta assim, tá, mas o que você imagina que eu vou fazer? Porque quando a gente diz assim, eu quero que você trabalhe na produção. A produção pode ser 1 milhão de coisas, né?
Então, é sempre bom você perguntar assim, tá, mas o que você imagina que eu vou fazer nesse projeto? Aí a pessoa vai lhe dizer o que ela imagina, né? Às vezes ela imagina tanta coisa que você não imagina, entendeu? Aí você precisa saber o que você vai fazer no projeto. Você precisa saber se esse projeto vai exigir uma exclusividade ou se você vai poder fazer outros projetos ao mesmo tempo, né? Se ele exigir uma exclusividade, ele vai ter que pagar suas contas do mês, tô certo? Aí já é uma referência de valor, olha aí. Vai me exigir exclusividade durante 6 meses e eu ainda não vou poder pegar outros projetos, ou seja, não vou me projetar, isso tem um preço, tá? Você precisa saber quanto tempo você vai dedicar, você precisa saber qual o tamanho do trabalho, porque, por exemplo, é diferente você fazer um voz e violão e você fazer um Rock in Rio, né? É bem diferente. E você precisa saber o tamanho desse trabalho, o tamanho do projeto, né? Até porque é claro que vai tomar muito mais tempo e esquentar muito mais a sua cabeça fazer um Rock in Rio do que um voz e violão num bar, entendeu? Então você precisa entender que tamanho é esse de trabalho que estão te propondo antes de você dar o seu preço, tá? E aí essas informações variam de trabalho para trabalho. Você tem que pensar em todas as despesas que você vai ter, por exemplo, também, porque isso tem que ser levado em consideração que isso não vai vir para você, né? Eu vou ganhar R$100, mas eu vou ter R$80 de despesa. E isso tem que ser levado em consideração, tá? Por exemplo, uma vez eu fiz uma apresentação, logo no começo da minha carreira, não era muito no começo não, era mais para o meio, para falar a verdade. Mas eu fiz uma apresentação onde eu era a produtora, né, que fazia tudo, e tipo assim, a pessoa disse assim, eu queria te dar a grana e você fazer tudo. Aí eu digo, beleza, aí eu vou emitir uma nota fiscal de produção executiva e vou executar o seu projeto, beleza. E aí, minha gente, eu previ todas as despesas e tal, tudo bem direitinho, não, tá, bem certinho. E aí, o que foi que eu não previ? Eu não previ um imposto, eu tô sem conseguir lembrar direito, eu acho que a minha empresa estava migrando do MEI, alguma coisa assim. Foi uma coisa mais ou menos assim, que tipo, eu devia um imposto por aquela nota que eu não tinha previsto esse imposto, entendeu? Em cima desse valor, que era o valor de um monte de coisa. E aí o que aconteceu? Eu ganhei 0. Poderia ser pior, poderia ter ficado no prejuízo. Mas não, eu ganhei 0. Gente, eu ganhei 0. Eu trabalhei feito uma louca. Eu fiz muita coisa e eu ganhei 0 porque eu não contabilizei todas as despesas. Eu contabilizei tudo, eu esqueci de contabilizar o imposto e o valor do imposto era exatamente o que eu ia receber. Enfim, tem que contabilizar as despesas, tem que abrir o olho e prestar atenção em que tipo de despesa você vai ter para poder fazer o seu preço também. Não caia nessa, por favor. Basta a Carlinha Navarro ter vivido esse perrengue e você não precisa passar por ele, tá bom? E foi um susto enorme. Quando eu olhei e disse, como assim? Não, peraí, que imposto cara é esse? Não sei o quê. Aí, eu acho que foi isso, eu tava migrando do MEI. Eu tava saindo do MEI e começando a pagar como simples. Acho que foi uma coisa mais ou menos assim. É isso, a gente vai caindo, viu, minha gente? E não é no começo que a gente cai somente, não. A gente vive caindo, pra falar a verdade. A gente tem que aprender a levantar, só isso. E aí você pode dizer pra mim assim, mas eu não tenho história, por onde é que eu começo, como é que eu faço o meu primeiro preço, eu não faço ideia de quanto eu vou pedir, como é que eu peço a primeira vez. Se você não tem ideia, você vai perguntar para a pessoa assim, quanto é que você acha que eu devo receber? Quanto tem no seu projeto para mim? Se você não tem ideia, se você não sabe a quem perguntar, se você não tem não tem para onde correr, você pergunta para o próprio contratante. Tá, você já tem um valor previsto para mim nesse projeto? Quanto é que você previu nesse projeto para mim? E aí você vê se você aceita. Se você está começando, é isso. É o que tem para hoje. Entendeu? E eu vou lhe dizer uma coisa. Em muitos momentos na minha vida, muitos,
que era um trabalho tão diferente do que eu estava acostumada a fazer, que eu disse, gente, eu não sei cobrar para esse trabalho. Aí eu perguntava, em muitos momentos eu perguntava assim, não, quanto é que você tem no projeto para mim? Em muitos momentos era mais do que o que eu pediria. Muitos, mas não sei nem lhe dizer quantas vezes. Era mais do que o que eu pediria, entendeu? Por quê? Porque aquela pessoa que está lhe pedindo, às vezes ela tem mais noção do trabalho que aquilo vai dar, entendeu? Do que você que está aqui imaginando o trabalho que ele vai dar. Ela sabe o trabalho que ele vai dar, porque é ela que está criando o negócio, né? Bruninha está dizendo que está nessa fase. É isso, garota. Vai botando a cara. Vai e a proporção que você vai realizando os seus trabalhos, você vai entendendo quanto é que o mercado costuma pagar, quanto é que ele pode te pagar e vai fazendo a sua história, entregando um bom trabalho e devagarzinho você vai ampliando isso, né? Aumentando o seu valor, que todo mundo quer trabalhar pouco e ganhar muito. Trabalhar pouco é muito raro na nossa profissão, desculpa dizer. Se você está esperando ser produtor cultural e trabalhar pouco, eu só lamento por você estar no lugar errado, tá? A gente vai sempre trabalhar muito, só que o trabalho da gente é delicioso de fazer. Então, vai valer a pena trabalhar muito. Bruninha falou aqui, adorei a fase. Quanto você previu para mim no projeto? Pois é, mulher, a gente tem que ter um jeitinho da gente fazer, né? A gente chega e faz, sim, mas no projeto tem quanto para mim? Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo valor que você já previu para mim, né? Para dar certo, para ficar bom para mim e bom para você, né? Isso não é uma mentira, gente? Não, isso é íntegro, né? Pô, eu quero saber quanto é que você tem no projeto para mim, para me pagar. E aí eu te digo. E se... E aí você vai me perguntar, e se eu perder dinheiro porque eu estou pedindo muito barato? Ou e se eu perder o trabalho porque eu estou pedindo muito caro? Né? Se você perdeu dinheiro, por quê? Você pediu tanto e depois você descobriu que a pessoa tinha capacidade de pagar mais caro, você só na próxima vez ajusta o seu preço, porque agora já foi, viu? Lamento informar, já foi. Agora não sofra com isso não, porque entenda que cada trabalho que você faz é uma nova oportunidade de trabalho que você está colocando para você. Cada trabalho que você faz é uma nova porta aberta para trabalhar mais, tá bom? Então todo trabalho realizado é em si uma vantagem. Você já está bem, porque você já está realizando um trabalho e está com a possibilidade de colocar outros trabalhos para frente, né? E trabalhar em outras frentes. E se a pessoa, você pediu muito caro e a pessoa disse, não quero mais o seu trabalho, porque eu não tenho dinheiro para bancar. Aí você vai botar numa balança. Tem trabalhos que vale a pena você dizer assim, tá bom, então fica para uma próxima. Porque às vezes a pessoa quer pagar tão pouco que não paga os seus custos, não paga as suas despesas, né? Puxa o seu preço para baixo na referência, na história. Então, às vezes, realmente não vale a pena não. Você pegar... Às vezes é mais negócio você fazer de graça do que fazer muito barato, entendeu? Para você não baixar a sua referência de preço, né? Ou você pode fazer como uma ajuda de custo, mas se você disser que aquilo é seu preço, acabou, o mercado nunca mais lhe paga mais. E aí, então, às vezes vale a pena você dizer, então tá bom, beijo, tchau. Ou, às vezes, vale a pena você negociar. Eu quero dizer, tá muito caro, não vou conseguir pagar esse preço que você está me pedindo, e infelizmente você não vai estar no projeto. Aí você vira e faz, quanto é que você tem previsto no seu projeto para mim? Me diga aí, para ver se eu posso chegar no preço que você está propondo. E aí você vai ver até onde você pode chegar. E aí é contigo, né? Porque é você que vai saber todas as características do projeto, né? E aí, mas tem uma coisa importante, gente. Se você for trabalhar com prefeitura, essas coisas, e a pessoa, você negociou, baixou seu preço para trabalhar e tal, na nota fiscal, coloca uma observação. Na nota fiscal, tu coloca assim, ajuda de custo não pode, mas, por exemplo, seu trabalho de produção cultural
para o evento tal, em caráter especial, coloca alguma coisa que vai dar uma diferença nas outras notas fiscais todas de produção cultural que você vai emitir. Por quê? Porque se você trabalha com prefeitura, eles têm uma coisa chamada referência de preço. Lá dentro eles têm. Então, tudo que você faz lá fica arquivado. E aí, na hora que ele vai te contratar, ele vai buscar essa referência. E na hora que ele vai buscar essa referência, ele vai dizer, não, mas teve um valor aqui muito mais barato que você fez. Então, a partir de agora, a sua referência de preço é essa. Aí você vai dizer, epa, não, dê uma olhadinha aí na observação da nota fiscal. Veja aí que está escrito que foi um trabalho especial. De alguma forma, você vai ter que colocar alguma observação para diferenciar das outras notas. Não, isso daqui foi um trabalho diferente que eu estava fazendo. Então, por isso o preço é um trabalho que eu estava dando 50% como doação, por exemplo. Sei lá, inventa lá. Mas não deixa igual, a nota fiscal igual seu valor normal para um valor muito abaixo, porque senão sua referência de preço vai para o saco. Tá? Por favor, tenha cuidado com isso. Vamos lá. Bem, o que não pode acontecer é você ter medo de passar o seu preço. Você não tem que ter medinho de passar seu preço, tá? Primeiro, porque você não está roubando ninguém, né? Você está aplicando, entregando o seu preço dentro da maior justiça que você possa colocar, tá bom? Então, você não pode ter medo de dar o preço porque eu tô com medo de arriscar, eu tô com medo dele me dizer não, né? Eu tô com medo de ser muito barato e eu tô perdendo dinheiro. Não, só faz o teu preço, vai lá e entrega, tá? E, gente, isso vai fazer parte muito da sua vida. Isso vai estar muito no seu dia a dia, porque nós, produtores, a gente passa preço quase todo dia, tá? A gente fala muito de dinheiro com as pessoas. Porque a gente precisa falar, a gente está sendo a gente está sempre sendo contratado o tempo todo, tá bom? Quando a gente está contratando alguém, se colocando no lugar do contratante, né? Quando a gente está contratando alguém, descobrir o preço dessa pessoa é uma ansiedade para a gente. A gente fica ansioso para saber quanto é que custa. E a gente fica também inseguro, sem saber se a gente vai conseguir pagar o preço que eles estão pedindo ou não, entendeu? Então isso é uma dor no seu contratante, isso é um mal-estar no seu contratante. E nós estamos aqui para quê? Para superar todas as dores do nosso contratante. A gente não quer que o contratante sinta dor, entendeu? Então quanto mais tempo você demora para entregar esse preço, mais ansioso o seu contratante vai ficar. Então, você precisa ancorar o seu preço, ou seja, você precisa criar o seu preço, sabe? Construir, melhor palavra, você precisa construir o seu preço com todas as informações possíveis, mas você tem que ter segurança para passar para ele. Você não pode ficar enrolando a criatura, tá bom? Pelo amor de Deus, não faz isso com o bichinho, não. Então, você não vai fazer o contratante passar por essa dor, que é a dor da espera ou de descobrir qual é o preço, oh meu Deus, tá? Vamos lá. O jeitinho certo de fazer o seu preço. Bem, o preço tem que soar como uma oportunidade para o seu contratante, todas as vezes, tá? Sempre tem que soar como uma oportunidade, tá? Aí você pensa bem direitinho como é que você vai fazer isso, né? E aí ele é uma equação entre o tempo que você dedica, a prática do mercado, o que o mercado costuma praticar, né? A sua história, o tempo que você tem de estrada e tal, e a garantia que você dá. Quando você está há muito tempo no mercado, a pessoa vai lhe contratar porque ele tem tranquilidade, sabe que você vai conseguir fazer, que vai acontecer, que vai ser realizado. Isso é uma garantia, né? Quanto maior a sua garantia, quanto menor foi o risco para o seu contratante, mais caro fica o seu preço, tá bom?
E aí o preço certo é o preço que deixa o contratante feliz e o contratado feliz. Esse é o preço certo, tá bom? Isso não é uma coisa matemática que você vai descobrir em 2 dias. Isso é uma coisa que você vai descobrir ao longo da sua vida. E em vários momentos você vai ter que ajustar para menos, ajustar para mais, dependendo do trabalho, dependendo de quem está pagando, né? Dependendo de um monte de coisa, dependendo do quanto você quer estar naquele projeto. Isso também, né? Às vezes a gente quer só estar naquele projeto, a gente não quer não tá, né? Então, vamos lá. Recapitulando, tá? Com tudo isso que eu falei pra você agora, não dá, você já sabe que na hora que lhe pedirem o preço, lhe perguntarem o preço, não dá pra dizer o meu preço é tanto. Você vai ter que levar em consideração alguns itens, digamos assim. Então, vou falar esses itens pra você agora. Aí, assim, eu não tenho agora como te dizer quanto vai custar o seu trabalho, mas eu posso lhe ajudar a construir esse preço. Vamos lá, tome nota. Pega o caderninho. Quando você for fazer o seu preço, você vai levar em consideração as seguintes questões, tá? Você vai tentar descobrir quanto o mercado costuma pagar por aquele trabalho. Bom dia, Rejane. Gosto assim. Uhul! Bem-vinda. Sempre bom ter você aqui, viu? É você, Bruninha, Djalma, estão sempre por aqui. Você precisa descobrir quanto o mercado tem para te pagar. Assim, quanto o mercado tem para te pagar, não, desculpa. Você precisa descobrir quanto o mercado costuma pagar a trabalhos como o que você vai realizar. Certo? Isso é uma coisa. A outra coisa, você precisa saber quanto você costuma ganhar por aquele serviço. Lembrando que se é o seu primeiro serviço, o ideal é que você pergunte ao coleguinha quanto ele quer pagar, porque você não sabe quanto é que você vai receber, né? Você pode perguntar a um colega seu quanto ele costuma receber, lhe dá uma noção. Lembrando que um colega seu, ele não é seu concorrente, não é seu inimigo, ele é seu colega, tá? E você vai perguntar para a própria pessoa que está contratando quanto é que ele tem, quanto é que você tem aí no projeto para mim? Quanto foi que você imaginou me pagar? E isso vai te dar uma referência muito importante, né? Você precisa ver quanto tempo aquele projeto vai ocupar a sua agenda, certo? Quanto da sua agenda aquele projeto vai ocupar. Você precisa levar isso em consideração para ver se você consegue botar outros trabalhos junto para ir fazendo a sua renda, para construir, né, a grana que você precisa ganhar. Você vai identificar se esse é um trabalho que você pode realizar com outros projetos ou se você vai ter que dar uma exclusividade. Gente, exclusividade custa caro, tá? Exclusividade custa caro, porque a exclusividade tem que pagar as suas contas do mês, pelo menos, tá? Então, preste atenção se esse é um projeto que vai exigir exclusividade. Quando eu vou fazer um projeto que vai exigir exclusividade, e tem projetos que são assim, a minha conta na minha cabeça é o seguinte: quanto é meu custo mensal, esse projeto tem que pagar o meu custo mensal. Se for 2 meses, esse projeto tem que pagar 2 vezes o meu custo mensal. São 6 meses, esse projeto tem que pagar 6 meses do meu custo mensal. Se for, são 6 meses, mas somente 1 mês vai me exigir exclusividade, então esse projeto tem que pagar pelo menos esse primeiro mês de exclusividade, né, das minhas contas mensais, e nos outros meses ele pode até ser mais barato, mas nesse mês que vai ser exclusivo disso, eu preciso cobrar por exclusividade, tá? E cobrar por exclusividade significa que ela tem que pagar pelo menos minhas contas do mês. Eu não posso fazer outro projeto na mesma época, né? Então leve em consideração se você vai precisar, se vai ser um projeto que vai exigir exclusividade da sua parte, tá? Veja, por favor, quais são as despesas que esse projeto vai gerar para você. Não caia no que eu caí, que deixei despesa de fora e fiquei sem ganhar nada, tá? Então, levanta as despesas que você vai ter, inclusive de imposto, inclusive de taxas, dessas coisas. Levanta as despesas que você vai ter para
você entender, colocar isso como um custo dentro da elaboração do seu preço, tá bom? Você vai ver quais são as garantias que você vai dar para o seu cliente. Quanto mais garantia, quanto menos risco, mais caro fica o seu trabalho, tá bom? E falando de garantia, conta muito como é que funciona o seu trabalho, assim, qual é o histórico do seu trabalho, né? Então, mostrar para o seu cliente o seu histórico, dizer, olha, eu já realizei, digamos que o cliente está lhe chamando para realizar um evento para 200 mil pessoas. Aí você vai dizer, olha, eu já realizei um evento para 200 mil pessoas, olha como foi que aconteceu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quanto mais experiência você demonstrar e quanto mais garantia você der para ele de que aquilo de fato vai sair como ele imagina que vai sair, isso vai impactar no seu preço para cima, tá? Então, se você não tem garantias para dar, se você não tem um histórico que mostre que você sabe fazer aquilo, é claro que você vai ganhar menos do que uma pessoa que tem já um super histórico e que pode comprovar que sabe de fato fazer aquilo, tá? Mas isso é uma construção, tá, gente? Devagarzinho você vai construindo sua história. Não se frustre, não. Então, aí você vai juntar todas essas informações e você vai começar a entender como é que você vai construir o seu preço, tá? E aí você vai entender o que seria um preço justo para o seu trabalho. Lembrando sempre que todas as vezes que a gente for ser contratado por alguém, a gente está fazendo uma negociação. Então não significa que você vai dizer o meu preço é tanto e a pessoa vai lhe dar tanto. Isso é uma negociação. Então, por favor, não se frustre se alguém disser, mas está caro. Não se frustre, isso é negócio, comércio. Ele não está falando que você não presta ou que você vale menos. Ele só está falando que ele quer pagar menos dinheiro e não tem nada a ver com quanto você vale, tá? Por favor, porque eu vejo... Por que eu estou falando, insistindo nisso? Eu vejo muita gente que deixa de fechar o negócio porque ele disse não sei o que. Gente, eu não vou casar com essa pessoa, eu só vou trabalhar. Entendeu? Se não vai casar com ela, tá tudo bem, não tem problema. Ele pode dizer o que ele quiser, contanto que você chegue num acordo financeiro, né? Um preço que vai pagar os seus custos, que vai lhe dar uma grana, além de pagar os custos, claro, senão não vale a pena. E que vai te projetar de alguma forma, vai fazer teu trabalho, fazer tua história, tá? Não deixa, trabalho não tá aqui para dizer não. Beleza? A não ser que seja uma coisa que você realmente não faça. Aí você vai ter que aprender a fazer. E lembre-se, o preço o preço de uma prestação de serviço, ele é uma construção o tempo todo. É diferente de um pacote de pipoca. É muito diferente, tá? Ele é uma construção. Vai ter sempre muitas variantes, sempre, né? E vai depender muito da história que você está construindo, tá bom? Então, a sua imagem importa muito. A forma como você se apresenta, e agora falando desse universo virtual, a forma como você vai entregar essa proposta, por exemplo, vai fazer diferença, né? Então, a sua imagem que você está construindo todos os dias vai fazer muita diferença nesse processo de precificação, tá bom? Bem, eu espero ter ajudado vocês aqui nessa conversa a começar a construir o preço de vocês. Quando alguém perguntar, for contratar vocês, você saber dizer quanto é que você vai cobrar, né? Essa aula vai ficar gravada, então se você tiver dúvidas, volta aqui, salva, manda para os amigos, que vai valer a pena. Estou aqui todos os dias às 8 da manhã, incansável, fazendo todos os dias esse projeto Produção Profissa, com a intenção de te ajudar a viver de produção cultural. Bruninha está dizendo que ajudou demais. Que bom, Bruninha. Que bom. Eu tô aqui para isso mesmo, tá?
Usa e abusa. Pergunta aqui mesmo, Capeste, que eu adoro responder. Amanhã eu tô aqui de novo com um outro tema. Se vocês quiserem sugerir temas, fiquem à vontade aí para sugerir. Me diz aqui o que você quer que eu fale amanhã, que eu já construo um roteirinho legal para trazer para cá, como eu costumo fazer, tá bom? Então, todos os dias às 8 da manhã, projeto Produção Profissa, eu trago sempre um tema para conversar com vocês e vocês também têm a possibilidade de conversar comigo. É só entrar aqui e me chamar para conversar ao vivo, que eu vou adorar conversar com você. Amanhã eu tô aqui de novo. Um beijo bem grande e fui!